Vamos lá? Hoje a gente vai estar vendo os melhores CDBs que a gente tem no momento. E pelo que eu encontrei aqui, as opções de CDBs disponíveis agora são bem melhores do que aquelas que estavam disponíveis durante a nossa Black Fraud. Depois de uma pesquisa aqui entre as corretoras que eu utilizo e alguns outros sites, é possível constatar que as corretoras amolecem sim os seus corações muito mais durante o período natalino do que durante a Black Fraud. Se você está pensando em pegar aqui o seu 13º e aproveitar as opções de investimento da renda fixa, eu vou te dar uma boa notícia, que as opções estão muito atrativas, pagando bem mais do que elas estavam antes. Aqui nesse vídeo a gente vai ver as 3 opções de investimentos em CDB. A gente vai ter os pós-fixados, os pré-fixados e os híbridos. Eu não vou trazer as opções de liquidez diária, porque semana que vem a gente já tem uma reunião do Copom. E geralmente quando essa reunião ocorre, os bancos e corretoras acabam fazendo alguns pequenos ajustes na rentabilidade dos seus investimentos de liquidez diária. Então faz mais sentido trazer esse vídeo semana que vem para vocês. Então se você quer ficar sabendo dos melhores CDBs que a gente pode aproveitar para ter a melhor rentabilidade agora nesse final de ano, fica comigo até o final do vídeo. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Almeida, especialista certificado em investimentos, e esse é o Mundo do Investidor. Se você acompanha aqui o canal há algum tempo, não se esquece de socar aquele like para dar aquela força, mas se você for novo ou nova aqui, assiste o vídeo até o final. Caso eu agregue alguma coisa para você, aí sim considera deixar seu like e se inscrever no canal. Bom, como eu vou falar dos 3 tipos de CDB aqui nesse vídeo, primeiro eu vou falar das opções de cada categoria e logo em seguida eu vou dar as explicações sobre como funciona esse investimento e o porquê talvez ele faça sentido para sua carteira. Começando aqui, a gente tem todos esses investimentos pós-fixados, e por coincidência todos eles são do mesmo emissor, do Banco Master. Sim, é um pouco estranho, todas as melhores opções vão vir do mesmo banco nesse vídeo inteiro. O Banco Master eu já trouxe ele aqui no canal várias vezes, inclusive, porém nesse último ano ele estava um pouquinho sumido aí, não trazendo ofertas tão incríveis, mas agora parece que ele voltou com força total. Um detalhe importante de ser notado aqui, que apesar do emissor desses CDBs serem o Banco Master, para você encontrar essas opções, você pode achá-las tanto na corretora Rico quanto na corretora da XP Investimentos. Porém, como eu tenho acesso a essas duas corretoras, tanto a XP quanto a Rico, eu posso te dizer já, para você não perder tempo, que a Rico está ofertando o mesmo CDB com taxas um pouquinho melhor. Então, por exemplo, se a gente pegar o melhor exemplo aqui, que está pagando 132% do CDI, na Rico vai estar pagando essa rentabilidade. Já na XP, em média, os investimentos estão pagando 2% a menos do CDI. Então, onde um vai estar pagando 132, o mesmo investimento na corretora XP pode estar pagando 130%. Significa que eles estão pegando uma parte maior para eles. Então, caso você queira investir com a maior rentabilidade, a Rico talvez seja uma melhor opção. Se você quer maior comodidade, você já tem uma conta na corretora da XP, aí você pode ficar lá a custo de perder um pouquinho na rentabilidade. Olhando aqui de volta para os investimentos, como vocês podem ver, eu coloquei desde a maior rentabilidade até a menor rentabilidade. Isso também reflete no prazo de cada um deles. Quanto maior o prazo, maior é a rentabilidade que está sendo pago. Quanto menor o prazo, menor é a rentabilidade. Isso ocorre principalmente devido ao fator tempo, que é o risco envolvido nesse investimento. Quanto mais tempo o seu dinheiro fica preso nesse investimento, maior é o risco que ele está envolvido. Você não pode tirar ele durante um certo período. Quanto mais tempo ele está preso lá, maior é o risco desse investimento. Porque a gente não sabe o que vai acontecer num futuro muito longe na nossa economia. Pode acontecer algo inesperado e o banco quebrar, por exemplo. Por isso, quanto maior o tempo do investimento, geralmente as taxas tendem a subir junto com isso. Para quem já acompanha aqui o canal, sabe que em outros vídeos eu trouxe que a nossa taxa Selic está caindo e vai continuar caindo. Então, para os títulos pós-fixados, como esses que são atrelados ao CDI, vai ter um impacto direto na rentabilidade dele. Então, normalmente, eu não traria títulos de longa duração aqui pós-fixado, por causa dessa diminuição da nossa taxa Selic. Porém, e aqui está o grande porém, a rentabilidade que esses investimentos estão pagando está bem acima da média de mercado. Então, mesmo com essa redução da taxa Selic, algumas vezes a atratividade deles acaba valendo a pena. Então, vamos supor aí, por exemplo, que você escolha o CDB de 5 anos com uma taxa de 130% do CDI e que nesse período a média da nossa Selic foi de 9%. Apesar da média da Selic ser 9%, você vai estar recebendo 130% do CDI, o que te daria uma média anual de 11,7% bruto, que ainda assim é uma baita de uma rentabilidade. E lembre-se de não se comparar com a renda fixa desse ano. 13,75 foi uma taxa bem alta, que não é
para ser mantida por um tempo assim, por um tempo prolongado. Então não dá pra gente comparar com um cenário assim, a gente tem que olhar mais para uma nossa média, algo próximo de 7, 8% anualizado. E lembrando que a grande maioria dos investidores não consegue uma rentabilidade de 130% do CDI ao ano. Mesmo que a rentabilidade da nossa taxa Selic caia, 130% continua sendo 130% do nosso CDI, e é uma boa rentabilidade anual. Para a nossa segunda opção de títulos, nós temos essas opções aqui, 3 opções pré-fixadas. E essas têm taxas bem superiores quando comparado com a média do mercado. E um adendo aqui, uma informação tanto quanto legal. Há mais ou menos um ano atrás, quando a nossa taxa Selic ainda estava bem alta, a nossa expectativa de juros futuros ainda estava bem alta, eu recebi uma ligação de uma corretora oferecendo um título para mim, inclusive do próprio Banco Master, oferecendo um CDB de duração de 5 anos, pagando 17% ao ano. Tenho certeza que se hoje aparecesse isso daí, ela acabaria imediatamente, pois todo mundo ia buscar ela. Bom, olhando aqui para os nossos títulos pré-fixados novamente, a gente consegue ver que eles seguem o mesmo padrão dos títulos pós-fixados. Quanto maior o prazo, maior a rentabilidade que esse investimento vai te pagar. Isso também se deve ao risco envolvido do tempo. Porém, se a gente olhar para a nossa expectativa de queda da taxa de juros, a gente vai ter uma Selic cada vez menor, de 9,25% no final do próximo ano e de até 8% no final de 2025. Então, se a gente pegar essa rentabilidade dos investimentos pré-fixados, no geral, a rentabilidade aparenta ser muito maior do que os investimentos pós-fixados. E realmente, a rentabilidade desses investimentos pré-fixados no cenário atual de queda da taxa Selic é bem melhor. Estão pagando bem mais. Porém, o risco também é bem maior. Como eu mostrei no exemplo do pós-fixado, se a gente pegasse e calculasse uma média, a gente teria uma rentabilidade bruta de aproximadamente 11,7% no investimento de 5 anos. Aqui, a gente conseguiria 14% ao ano. Dá uma grande diferença. Porém, nada garante que nesse período aí de 5 anos a gente não tenha um problema com a nossa inflação e a nossa taxa Selic volte a subir, fazendo com que os investimentos pós-fixados acabem pagando mais. Vai que ela volta para 13,75. Nesse caso, se a gente tivesse em 13,75, a rentabilidade de 130% do CDI seria muito maior do que os 14%. Então, esses investimentos pré-fixados no cenário atual, obviamente, vão pagar muito mais. Porém, isso se o cenário se concretizar, realmente acontecer o que está sendo esperado do mercado. Então, aí vai depender de quanto você quer se expor ao risco. Você quer tentar uma rentabilidade anual um pouco maior, se expondo um pouco mais ao risco, ou se você quer jogar um pouquinho mais seguro. Vamos agora para os nossos investimentos híbridos, aqueles atrelados à inflação e que tem uma parte pré-fixada também. E aqui, como a gente pode ver, nós temos ótimas taxas que te garantem um ganho real independente do cenário. Se a gente tiver uma inflação baixa ou uma inflação alta, você sempre vai ter um ganho real aqui. Aqui eu também trouxe 5 opções de diferentes anos e rentabilidades. Um ponto importante que você tem que prestar atenção é que na nossa primeira opção você não encontra na corretora Rico. Você vai encontrar ela na XP, na Nova Futuro e na corretora Toro. Aqui, como eu disse, a gente segue o mesmo padrão dos outros investimentos. Quanto maior o prazo, maior a rentabilidade que está sendo oferecida devido a esse fator risco do tempo. O benefício aqui é que, independente da inflação, você sempre vai ter um ganho real positivo. E um comparativo aqui, só para entender o quanto esses investimentos atrelados à inflação podem ser rentáveis. Se a gente pegasse esse primeiro investimento que está pagando IPCA mais 7,35 e tivesse comparado ele com o investimento pós-fixado de 130% do CDI nos últimos 15 anos, um investimento atrelado ao IPCA mais 7,35 teria ganhado de 130% do CDI. Então, realmente, no longo prazo, esses investimentos tendem a performar muito bem. E como eu disse aqui, esses investimentos tendem a performar melhor no longo prazo. Então, se a gente pegar uns investimentos aí que estão pagando de 6 a 5 anos que o seu dinheiro fica investido, a rentabilidade vai ser melhor e no final, para quem aguenta deixar o dinheiro todo esse tempo, pode ter uma rentabilidade final muito boa, muito superior à grande maioria do mercado. Mas caso você não aguente esse período, os investimentos aí de 2, 3 anos também estão pagando uma ótima rentabilidade para você. Bom, como eu trouxe aqui todos os tipos de investimento de um banco só, faz sentido a gente dar uma olhadinha na saúde dessa instituição financeira, como que o Banco Master está atualmente. E para felicidade de todos, o Banco Master está com uma ótima saúde financeira. Ele está com índice de imobilização e índice de Basileia dentro do que é esperado pelo mercado. E se a gente olhar aqui para o lucro líquido histórico dele, a gente pode ver que nos últimos 3 anos ele está com um lucro crescente positivo. Então a situação dele está muito boa e esse ano ele vem apresentando um lucro crescente, demonstrando aí que ele ainda está dentro desse padrão de crescimento do banco de maneira positiva. Um ponto que também é legal destacar aqui é o porte desse banco. Hoje o porte dele está mais ou menos na metade do que é o Banco Inter. Então, caso o banco viesse à falência, você conseguiria sim ser coberto pelo FGC. Então, tem mais uma rede de segurança aí. Coloquei meu dinheiro lá, o banco falou que veio à falência, você teria o FGC para conseguir segurar as pontas aí para você. Mas me diz aí, qual desses investimentos você mais gostou? Como sempre, na descrição do vídeo tem alguns links que podem ser de interesse para você, desde abertura em conta em bancos com bônus de até R$200
mensais, até uma lista de livros que pode te ajudar na sua jornada financeira. Se você ficou até aqui, eu agradeço pelo seu tempo e eu espero ter te ajudado. Se você puder me ajudar também deixando seu like e se inscrevendo, eu agradeço imensamente. Meu nome é Pedro Almeida, esse é o Mundo do Investidor e eu vou ficando por aqui. Eu espero te ver na próxima.